E aí, galera, boa tarde. Estou aqui para nós corrigirmos, a prova da Polícia Civil com relação ao agente, A prova de língua portuguesa, 25 questões, Então vamos ver, começando aqui pela interpretação de texto. Nós temos aqui o sol na obra de Van Gogh, então nós vamos ter vários textos que vão ter como base a pintura de Van Gogh. Diz assim, nenhum outro pintor captou e soube transmitir a luz e a energia do sol como Vicente Van Gogh. 1863, nascido, morreu em 1890. Cansado e desgostoso de Paris, Van Gogh passou os 2 últimos anos de sua vida no sul da França, que os franceses chamam de Midi. Ele queria pintar ao ar livre, em um contexto mais luminoso. Em uma carta ao seu irmão Theo, em 1888, ele escreveu: "Vim ao Midi por muitas razões, por querer ver outra luz, crer que a contemplação da natureza sob um céu mais claro pode me dar uma ideia mais exata da maneira de sentir e desenhar dos japoneses. Querer, enfim, ver esse sol mais intenso, porque presinto que, sem conhecê-lo, não é possível compreender desde o ponto de vista da realização e da técnica as obras de Delacroix, e porque me intui que as cores do prisma se velam com as brumas do norte." Após uma violenta discussão com seu amigo pintor Paul Gauguin, 1848-1903, e que teve como consequência a famosa mutilação da parte da orelha, Van Gogh foi internado no sanatório de Saint-Rémy. Lá, o sol continuava presente em suas criações. Em seus últimos meses de vida, e durante uma das várias internações de Van Gogh no sanatório de Saint-Rémy, ele descobriu na França meridional uma fonte de inspiração inesgotável: as oliveiras. Talvez uma dessas obras mais significativas que tenho pintado foi Oliveiras, com céu amarelo e sol. Recentemente, esta obra foi uma das escolhidas em um projeto para sofrer um corte virtual de suas árvores como forma criativa de chamar a atenção para o desmatamento. Van Gogh era fascinado pelos astros. Sol, lua, estrelas. Procurava a luz à sua volta, talvez para iluminar o seu interior sombrio. Ele precisava de todas as luzes da natureza para fazer germinar a natureza de sua arte. Bom, com relação ao texto, nós podemos considerar o seguinte. Questão 51. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto 1. Os elementos da natureza são evocados com sentido figurado, conotativo, simbolizando a criatividade linguística de Van Gogh. Claro que não. Não é numa linguagem conotativa, uma linguagem figurada. É uma linguagem denotativa, porque toda a ideia da natureza é para iluminar o seu fazer, a sua arte, Não é linguagem conotativa, é linguagem denotativa. Trata-se de um texto argumentativo cujas estratégias discursivas são fundamentadas em elementos ficcionais e literários, caracterizando como um exemplar do gênero artístico. Negativo, não é um texto argumentativo. O texto argumentativo, ele tem como objetivo fazer você buscar argumentos para fazer com que você concorde ou não sobre um determinado assunto. Então, ele não está dando juízo de valor, ele apenas está comentando a situação. Então, não é um texto argumentativo, Ele é simplesmente um texto descritivo, por sua vez, E também um texto totalmente expositivo. Tá? Não é argumentativo, porque o expositivo, ele apresenta o fato, mas não traz juízo de valor, enquanto que o argumentativo traz. O texto intercala 3 vozes autorais: a voz do autor, a voz de Van Gogh e a voz do Theo, irmão do pintor. Não há várias vozes, é só o autor falando dessa situação,
né, de ele querer ir para sair de Paris e para outro lugar, né, ir para a França, enfim. Então ele não tem essa relação de vozes. Ele comenta que escreveu que o autor que eu digo, né, o Van Gogh escreveu para o irmão, o porquê dele ir para Midi, mas não há vozes, não há outras pessoas falando no texto. Depois nós temos, trata-se de um texto que mescla relato de acontecimentos com elenco de avaliações, em que a voz de Van Gogh é trazida reforçando o efeito de verdade produzido. Então, o Van Gogh é trazido, a voz dele, através do autor, porque há um momento que ele escreve a carta e esse momento é a voz do pintor Van Gogh. Agora, não tem várias vozes como autor, a do Theo não tem nenhuma resposta do que o Theo achou disso. Então, essa sim, essa está correta. Paul Gauguin representa intencionalmente uma virada artística na vida de Van Gogh, tendo influenciado diretamente a mudança de estilo deste na pintura. Ele não teve mudança de estilo, né? Claro que houve uma situação, depois o Van Gogh sendo internado e ele continua se aproveitando do quê? Da natureza. Tanto é que ele vai se apaixonar pelas oliveiras, né? Mas não houve mudança nesse sentido, a ponto de dizer, foi o Gauguin que fez com que ele mudasse o estilo de vida. Não, ele foi procurar coisas junto à natureza, e não foi Gauguin que fez isso. O outro texto que nós temos, o 52, a sequência, né, a questão 52, diz assim: assinale a alternativa em que completa corretamente a frase abaixo de acordo com o texto 1. Entre as razões expostas pelo pintor na carta a Theo para ter ido a Midi está, então uma das razões é o desejo de conhecer o sol do sul da França para compreender as obras de Delacroix. Sim, né, está bem no começo, né? Se nós voltarmos um pouco, ele fala um momento, aqui, não é possível compreender desde o ponto de vista da realização e da técnica, as obras de Delacroix, e porque me intui que as cores do prisma se velam com as brumas do norte. Então, em outras palavras, ele realmente tem o desejo de conhecer o sol da França para entender a obra do Delacroix. A certeza de que olhar para o prisma de outra perspectiva teria efeito imediato na descoberta da técnica de velar as cores de suas pinturas? Não. Ele quer conhecer o jeito do Delacroix que ele faz ao ar livre. E a partir disso ele começa a se utilizar também pintar ao ar livre. A urgência em analisar comparativamente suas telas sob os efeitos da luz do sul e da luz do norte da França. Analisar comparativamente, não, ele quer buscar outras possibilidades, não quer comparar nada, né? A intenção de radicar-se definitivamente na França meridional para tratar-se e ficar mais próximo do irmão. Não, ele vai fazer essa experiência para poder conhecer e ter outro prisma sobre a obra do Delacroix, fazendo exatamente como ele fez, né? Ou está na razão do projeto ter uma velhice tranquila e saudável em um lugar bucólico, repleto de ar puro de luz solar. Não, é claro que a luz, né, os astros têm uma influência muito grande sobre ele mesmo diz isso, mas não é para ter uma velhice tranquila, ele nem cogita isso no nosso texto. Pode ser que ele cogitou, pode ser, mas o texto não diz isso. Então nós temos que estar atentos ao que diz o texto. Aí nós temos a questão 53. A questão 53 diz assim, assinale a alternativa de acordo com o texto 1, que nós acabamos de ver. Van Gogh teve que abandonar Paris, sua principal fonte de energia, prazer e inspiração, para ser internado em um sanatório, situação que o deprimiu e tolheu sua criatividade. Claro que não, né? Ele saiu dali, foi para o sanatório? Não, isso aconteceu depois, né? Não é isso que diz o texto. E ao contrário, no sanatório ele vai conhecer mais ainda um local bem apropriado, que são as oliveiras, e vai criar um outro momento de sua obra.
né? Onde temos inclusive a obra As Oliveiras. O sanatório de Saint-Rémy estimulou o espírito criador de Van Gogh, pois foi em uma das internações que ele descobriu as oliveiras como fonte de inspiração, as quais o acompanharam até o fim de seus dias. E agora, inclusive, diz o texto, que estão pegando essa mesma obra e cortando as oliveiras, uma forma virtual, como uma chamada para o desmatamento, chamar a atenção do desmatamento que está acontecendo, né? Então, a B está correta. Vamos ver as outras, né? O fascínio de Van Gogh pelos astros é explicado como uma projeção natural de sua vida, sempre ao ar livre e puro, em contato direto com a luz e energia solar, que se confundiam com a luz vibrante que irradiava constantemente sua vida interior. Não, a vida interior, segundo o texto, era extremamente sombria, então é o contraste, né? A luz externa com relação à escuridão interna. Os primeiros anos de vida de Van Gogh foram marcados pela turbulência e pelo auge de sua criação no seio da sociedade parisiense. Os anos finais foram de uma vida calma e interiorana, que se refletiu em cores veladas e esmaecidas impressas em suas últimas pinturas. Foi uma vida calma e interiorana, ele estava internado no hospício, segundo o texto, né? No século XIX, Van Gogh já demonstrava preocupação explícita com o meio ambiente, o que fica evidenciado em sua forma criativa de chamar a atenção para o desmatamento por meio da obra Oliveira, com céu amarelo e sol. Isso é uma coisa que quer fazer agora, que vai ser um corte virtual das oliveiras para chamar a atenção do desmatamento, com relação ao desmatamento. Então, a única alternativa correta realmente é a letra B. Na 54, nós já entramos numa questão gramatical. Perceba, eles trabalharam com a interpretação de texto e do texto agora eles vão puxar a interpretação. Então, diz assim, ó, considerando as funções sintáticas dos termos sublinhados, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Funções sintáticas, objeto direto, indireto, predicativo, adjunta adverbial, adjunta nominal. E a segunda coluna são as frases propriamente ditas, né? Então, nós temos, ó, ele queria pintar ao ar livre. Quer dizer, ó, vamos prestar atenção no verbo, uma locução aqui, ó. Ele queria pintar. Quem pinta, pinta. Queria pintar é um verbo intransitivo. Ele queria pintar como? Ao ar livre. Se é como sempre transmite a ideia de modo. Então, é um adjunto adverbial de modo, né? Então, nós temos, esse aqui é modo, então é o número 4. Se é o número 4, começa com 4, ó. Temos tanto a C quanto a D. Depois, nenhum outro pintor captou e soube transmitir a luz e a energia do sol. Ele captou e soube transmitir o quê? A luz e a energia, ó. Soube transmitir de novo uma locução, soube transmitir o quê? O verbo é transitivo direto. Se é transitivo direto, o que vem depois é o objeto direto. Objeto direto, 1, ó. 4, 1, já fechou a questão. Mas vamos ver as demais. Por crer que a contemplação da natureza sobre um céu mais claro, sobre um céu mais claro, ó. Sobre um céu claro. Claro é adjetivo. Então, ó, não tem preposição, claro é um adjunto adnominal, né? Ó, crer que a contemplação da natureza sobre um céu claro, né? Então, céu claro ou mais claro, claro ali é adjunto adnominal. Ele está apenas caracterizando, né? Depois nós temos, Van Gogh era fascinado pelos astros. Olha aqui, ó. Sempre a gente olha o verbo para ter a base de toda a análise sintática, ó. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula, né? A transitividade do verbo, VTD, VTI, né? Fez parte para o verbo ligação, ó. Van Gogh era é verbo de ligação. Se é verbo de ligação seguido de adjetivo, o adjetivo é predicativo do sujeito. Quem é que é fascinado? Van Gogh. Predicativo do
sujeito. E o outro que nós temos, ele precisava de todas as luzes da natureza. Olha o verbo aqui, ó. Quem precisava ele? Ele precisava de quê? Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. O verbo é transitivo direto, tem preposição na pergunta e na resposta. Objeto indireto. Então ficou, né, a questão, a resposta é a letra C. Está corretíssima. 55. Nós temos na 55 o seguinte, ó. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ou falsas em relação às palavras extraídas do texto. Então, eu tenho assim, ó. Primeiro, as palavras árvores, técnica e últimos obedecem à seguinte regra de acentuação gráfica. São proparoxítonos. Vamos ver. Árvores, ó, terceira sílaba de trás para frente. Técnica, último. Realmente são proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas. A, E, O. Tanto é que são acentuadas. As vogais abertas grafadas, A, E, U, respectivamente. Então, está realmente correta. São proparoxítonas. A segunda diz assim, ó. As palavras várias, consequências e sanatório são acentuados por se enquadrar na regra das paroxítonas. Vamos ver? Várias. Paroxítono terminado de tom crescente. Está aqui, ó. Paroxítono terminado de tom crescente. Consequência, né? Consequência. Sanatório. Então, paroxítonas terminadas de tom crescente ou das chamadas proparoxítonas aparentes ou relativas. Por que aparente ou relativa? Porque havia uma regrinha que eu falei lá na primeira aula que dizia assim, ó. Se eu tenho paroxítono terminado em ditongo, né? O que acontece? Se termina em ditongo crescente, várias, então elas são perdão, voltando aqui, né? Então, várias, consequência, sanatório. Quando eu tenho os ditongos crescentes finais, ditongo crescente final e não tônica, ele pode virar hiato. E essa formação do hiato é o que nós chamamos proparoxítono aparente. Por exemplo, história, história, mas pode ser história, como aqui, ó, várias, consequência, sanatório. Então, sempre que eu tiver paroxítonos terminados de tom crescente, né, poderá acontecer uma proparoxítona aparente. Então, também está correta. Terceira, no primeiro parágrafo, o pronome oblíquo átrio me dá uma ideia, funciona como objeto direto do verbo dar. Será? Olha só, quem dá alguma coisa, dá o quê? A ideia. A quem? A mim. Então, dá o quê a quem? Dá o quê? Uma ideia. A quem? A mim. Então, uma ideia é objeto direto, porque o verbo é transitivo direto e indireto. Então, o me é objeto indireto e não direto, está trocado. No último parágrafo, as três ocorrências do pronome possessivo sua, volta, seu interior, sua arte, funcionam como elemento coesivo e faz referência a Van Gogh. Está certo? Claro, né? É a arte de quem? Do Van Gogh. A sua volta, a volta do Van Gogh. Então está certo. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. No último parágrafo, o sinal grave indicativo de crase é facultativo. Procurava a luz à sua volta. Ops, vamos ver? Ó, a crase está aqui. Toda vez que eu tenho pronome possessivo, minha, tua, sua, nossa, voz, pronome possessivo feminino, é facultativo o uso da crase. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, nós temos como alternativa correta a letra A. Aí nós passamos a mais um texto, mais uma interpretação. Então diz assim, ó, um gafanhoto esteve incrustado mais de um século em Van Gogh.
Os restos de um gafanhoto com mais de um século foram encontrados na espessa pintura As Oliveiras, de Vicente van Gogh, parte de uma série de 18 pinturas que o artista fez sobre o tema em 1889. Uma restauradora do Museu de Arte Nelson Atkins, na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, onde a obra estava exposta, descobriu o inseto enquanto trabalhava numa pesquisa sobre a tela. Segundo um comunicado dessa pinacoteca, o achado é apenas um dos resultados emocionantes que surgiram quando o estudo científico e a investigação histórica da arte se combinaram no museu para compreender melhor o processo do artista holandês. As Oliveiras é uma pintura muito querida no Nelson Atkins, e esse estudo científico não faz mais do que aumentar nossa compreensão de sua riqueza, afirmou o diretor do museu, Julian Zugazogotia. Van Gogh trabalhou ao ar livre e sabemos que ele, como outros artistas plein air, que trabalham ao ar livre, lidou com o vento e o pó, a grama e as árvores, e as moscas e os gafanhotos. A equipe de pesquisadores entrou em contato com a paleoentomologista Michael S. Engels, professor da Universidade de Kansas, para seu estudo posterior. Engels observou que faltavam o tórax e o abdômen do gafanhoto e que não se via nenhum sinal de movimento na pintura circundante. Isso indica que o inseto estava morto antes de aterrissar na tela do Van Gogh. O gafanhoto não pôde servir para uma datação mais precisa da pintura. Então, com base nisso, seguimos a interpretação de texto que diz assim, ó, também não é considerada difícil, né? Aliás, a prova no geral, eu considero que a prova foi até mediana, né? Não teve algo tão difícil assim. Mas vamos lá. Assinale a alternativa correta com base nos textos 1 e 2. Olha bem, estão comparando os dois textos. Aquele em que ele vai para a França e este que é da Tela das Oliveiras. O texto 2, o da tela, é escrito em linguagem informal e apresenta uma série de avaliações subjetivas do redator, diferentemente do texto 1, que é construído em linguagem formal, objetiva e rebuscada. O texto 2 não é uma linguagem formal, ao contrário, é uma linguagem culta, né? Com avaliações objetivas, são testificadas, são científicas, né? Enquanto que o texto 1 é construído em linguagem formal e não é rebuscado, né? 2. O texto 2 foi escrito a partir do texto 1, sendo que os argumentos apresentados no primeiro texto são retomados pelo redator do texto 2. Não, eles não conversam entre si. São apenas o mesmo tema sobre Van Gogh, apenas isso. C. Os textos apresentam uma linearidade que segue a seguinte sequência. A apresentação dos fatos sobre a vida do artista, identificação dos elementos atuais na arte de Van Gogh, projeção de aspectos futuros acerca do estilo do pintor. Não, né? Não temos essa correlação, né? Essa sequência linear do texto. A criação da obra As Oliveiras sofreu influência de Paul Gauguin, amigo de Van Gogh, conforme nos revela o texto 2. Não, né? Isso aparece no texto 1 e não tem relação direta. A relação com Paul Gauguin foi a perda da orelha, né? Os dois textos abordam aspectos relacionados à pintura de Van Gogh. Sim, o primeiro menciona o efeito da luz e da energia solar na capacidade criadora do pintor, sim, e o segundo noticia uma consequência palpável do trabalho ao ar livre em sua obra, ou seja, está envolvido aí as intempéries do tempo. Verdadeira é somente a letra E. A questão 57 já entra na questão gramatical. Diz assim, ó, assinale a alternativa correta, considerando as frases, seu contexto, no texto 2, e a norma culta da língua portuguesa. Diz assim, ó, segundo um comunicado dessa pinacoteca, a expressão sublinhada dessa pinacoteca é um recurso coesivo, de coesão, de ligação,
que faz referência ao Museu de Arte Nelson Atkins. Sim, né? A Pinacoteca é no Museu de Arte Nelson Atkins. Correto. B. Uma restauradora do Museu de Arte Nelson Atkins, na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, onde a obra está exposta. O pronome relativo pode ser substituído por aonde? Claro que não. Só vai ser o aonde se o verbo pedir o a. Lembra que a preposição pronome relativo se refere onde a obra está. Onde é que a obra está? Nos Estados Unidos. Está lá. E não aonde ela vai, para onde ela vai. Tá? Então, aonde esse a estaria ligado a um verbo que vem depois. Ou uma regência verbal, ou uma regência nominal. Então, não dá para substituir coisa nenhuma. Em As Oliveiras é uma pintura muito querida. O verbo deveria estar no plural, em concordância com as oliveiras. Errado. Temos um verbo de ligação. O verbo de ligação concorda com o predicativo. Então, as oliveiras é uma pintura. E não são uma pintura. Tá ok? D. Em não se via nenhum sinal de movimento na pintura circundante. O pronome se, o pronome oblíquo, que é o se, pode ser posposto ao verbo. Olha só, aqui entra o quê? Colocação pronominal. Próclise, ênclise, mesóclise. Ó. Não se via nenhum sinal. Tem um não, ó, a palavra de atração, o advérbio de negação atrai. Eu não posso colocar não, via-se nenhum. Então, se tem palavra na frente, e esse aqui é um advérbio de negação, atrai a próclise, errado. Em o inseto estava morto antes de aterrissar na tela de Van Gogh. A oração reduzida pode ser desenvolvida como antes que aterrissou na tela de Van Gogh. Né? Olha só, diz que antes de aterrissar na tela, a oração reduzida. Por que é reduzida? Porque ela tem reduzida do infinitivo. Né? Agora quero transformar em desenvolvida. Desenvolvida tem que ter a conjunção ou pronome relativo. Está aqui, ó, antes que aterrissasse na tela do Van Gogh. Tens que ajustar o tempo verbal. Então está errado. A única alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é a letra A. De novo entramos mais uma questão gramatical, de novo análise sintática. Lembra que eu chamei bastante a atenção de vocês. Olha a análise sintática que está aí, ó, as questões bem parecidas com aquelas que nós fizemos em sala de aula. E tudo aquilo que eu chamei a atenção de vocês, olha para isso, cuidado com isso, estava aparecendo na prova, tal e qual foi falado. Então, olha só, considerando o uso das preposições, combinadas ou não com artigos, numere a coluna 2 com a coluna 1. Adjunta adnominal, objeto indireto, adjunta adverbial, complemento nominal. Chamando a atenção, a adjunta adverbial de lugar, de modo, de intensidade, de negação, onde é lugar, como é modo, quando tempo, né? O adjunto adnominal é uma caracterização, só que ele pode confundir com complemento nominal quando tem a preposição de. Aí tens que ver, complemento nominal sofre a ação. A adjunta adnominal vai dar a ideia de posse. Então vamos ver, ó. Afirmou o diretor do museu. Ó, afirmou quem? O diretor do museu. Ó. O diretor do museu dá a ideia de posse. Se dá a ideia de posse, só pode ser adjunta nominal. Né? Então não é o de, é o do. A investigação histórica da arte. A investigação histórica da arte, olha só. Então, a investigação histórica da arte. Quem é que vai sofrer a ação da investigação? A arte. Né? Então, aqui, ó, da arte, estou falando de um nome abstrato e ele vai sofrer a ação. Então, ele é um complemento nominal, né? Investigar a arte. Aumentar nossa compreensão de sua riqueza. De novo, ó, aumentar nossa compreensão de sua riqueza. Né? A riqueza de quem? Aumentar a nossa compreensão de sua riqueza. Da arte, no caso, né? Então, ó,
compreensão de alguma coisa, de sua riqueza. Então, nós temos aqui de novo o complemento nominal, né? De sua riqueza se refere à compreensão. Lidou com o vento. Lidou com o vento. Ó, tem o verbo aqui. Quem lida, lida com alguma coisa. Com o quê? Com o vento e o pó. Objeto indireto. É um verbo transitivo indireto. Depois, trabalhou ao ar livre. Ao ar livre. Trabalhou como? Quem trabalha, trabalha. É um verbo intransitivo. Trabalhou como? Ao ar livre. É o quê? Objeto indireto. Se é objeto indireto, está no 2. O abdômen do gafanhoto. Abdômen do gafanhoto. Do gafanhoto. Oxi. Trabalhou ao ar livre, desculpa. Trabalhou ao ar livre vai ser o adjunto adverbial, né? De modo. E abdômen do gafanhoto vai ser o adjunto nominal, ó, que dá a ideia de posse. Então, eu tenho, em linhas gerais, vai ficar a letra B, ó, 1, 4, 4, 2, 3, 1. Ok? Vamos mais uma, que diz assim, ó. Assinale a alternativa correta considerando o texto 2, o texto que fala do gafanhoto. Em segundo um comunicado dessa pinacoteca, o achado é apenas um dos resultados. Segundo, a palavra sublinhada funciona como numeral e sinaliza uma data, ordem na sequência textual? Claro que não, ó. Segundo o comunicado, conforme o comunicado, isso aqui é uma conjunção. É uma conjunção conformativa. É uma oração subordinada conformativa. Conforme, segundo, consoante, né? Então, é errada. O achado é apenas um dos resultados emocionantes que surgiram quando o estudo científico e a investigação histórica da arte se combinaram. A palavra sublinhada quando funciona como advérbio relativo, tendo como antecedente, no período, uma expressão circunstancial de tempo. Ó, ele diz que, tendo como antecedente no período, uma expressão circunstancial. O achado é apenas um dos resultados emocionantes que surgiram quando? O quando, ele dá a ideia de tempo. E ele não tem nenhuma expressão que antecede para dar essa circunstância de tempo. Ele mesmo dá a ideia de tempo. Tanto é que ele vai ser as orações subordinadas adverbiais temporais, né? Errado. C. Em descobrir o inseto enquanto trabalhava. A palavra sublinhada funciona como conjunção. Ó, verbo 1, verbo 2, duas orações. Uma conjunção subordinada adverbial que indica durante o tempo em que descobriu o inseto durante o tempo que trabalhava. Tá certo? Sim, né? Então, enquanto trabalhava, né? Então está correta, né? Da ideia de tempo, ela está correta. Em As Oliveiras é uma pintura muito querida no Nelson Atkins. E esse estudo científico não faz mais do que aumentar nossa compreensão de sua riqueza. Sua. O pronome possessivo faz referência ao Nelson Atkins. Não. Aumentar a nossa compreensão de sua riqueza. Da riqueza do quê? Da obra As Oliveiras, né? A pintura, e não com relação ao museu. Estamos analisando a pintura e não o museu. O museu é onde está a pintura das oliveiras. E não se viam nenhum sinal de movimento, a substituição da expressão sublinhada por sinal algum altera o significado da frase. Não se via nenhum sinal. Não se via sinal nenhum do movimento. Muda o sentido? Claro que não, né? Ele permanece o mesmo sentido. Então, a única alternativa correta é a letra C. Aí nós temos a questão 60. Apenas em uma das alternativas abaixo, extraídas do texto 2, o termo sublinhado não funciona como sujeito. Diz assim, ó. Segundo um comunicado dessa pinacoteca, o achado é apenas um dos resultados emocionantes que surgiram.
O que é apenas um dos resultados? O achado. O achado funciona como sujeito sim, né? Sujeito sim. Queremos é que não funciona como sujeito. E sujeito simples, formado por apenas o núcleo. Engels observou que faltava o tórax e o abdômen do gafanhoto. O tórax e o abdômen do gafanhoto é o objeto direto, tá certo? Vamos ver. O que faltava? O tórax e o abdômen, sujeito composto, né? O tórax é sujeito composto, o tórax e o abdômen, núcleo 1, e o núcleo 2. Depois, esse estudo científico não faz mais do que aumentar nossa compreensão de sua riqueza, afirmou o diretor do museu. O diretor do museu afirmou, a frase só está invertida. Quem é que afirmou? O diretor do museu, que é o sujeito simples. De novo, lembra que eu falei para vocês, eles vão deslocar, fazer frases com deslocamento, que o objetivo é fazer vocês se confundirem. Depois, isso indica que o inseto estava morto antes de aterrissar na tela de Van Gogh. O que estava morto antes de aterrissar? O inseto, porque eu tenho um período composto. Isso indica que? Indica isso, verbo. Então, o que estava morto? O inseto, que é o sujeito da segunda oração. Correto? Queremos a errada. Uma restauradora do Museu de Arte, na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, onde a obra está exposta, descobriu o inseto enquanto trabalhava numa pesquisa. Olha só, descobriu o quê? O inseto. O verbo é transitivo direto, então é objeto direto. Então, é a letra E, que nós não temos o sujeito, né? É objeto direto. E a 61, né? A 61 diz o seguinte, assinale os trechos abaixo extraídos do texto 2. Os restos de um gafanhoto com mais de um século foram encontrados na espessa pintura As Oliveiras de Vicente Van Gogh. Van Gogh trabalhou ao ar livre e sabemos que ele, como outros artistas plein air, lidou com o evento e o pó. Assinale a alternativa que explica corretamente o efeito dos sentidos do uso do itálico nas expressões sublinhadas. A letra A. Em o itálico é usado para indicar o título da obra. Sim. Né? E em 2, para sinalizar que se trata de palavra estrangeira. Também, né? É o estrangeirismo, correto. Em o itálico, na letra B, é usado para indicar que se trata de uma citação, não é citação. Né? É para anunciar qual é a obra que está se falando. E 2, para realçar ironicamente a expressão, claro que não é irônico. Né? É uma expressão própria francesa. Letra C, em o itálico acentua o valor significativo da expressão, não. E 2, indica que se trata da fala direta de outra pessoa. Fala direta, né? A fala direta já seria o quê? O discurso direto, né? Errado. Em 1 e 2, o itálico é usado para enfatizar as expressões, destacando-se, entre outros, de uma série com características similares, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, em 1 e 2, o itálico assinala o uso metalinguístico das expressões, colocando em evidência o código escrito. Não, o primeiro especifica a obra e o segundo está chamando a atenção para o estrangeirismo, né? Então, é somente a letra A. Aí vamos dar uma parada e logo voltamos com o segundo momento, né, da prova do agente da Polícia Civil. Então, voltamos ao nosso segundo bloco de correção da prova de agente da Polícia Civil. Nós estamos na questão 62 e o texto que corresponde a ele, que se diz: a arte de fazer crônicas. A crônica não é um gênero maior. Já escreveu Antônio Cândido, graças a Deus, completou o próprio crítico, porque sendo assim, ela fica perto de nós. Na sua despretensão, humaniza. Fruto do jornal, onde aparece entre notícias efêmeras, passageiras, a crônica é um gênero literário que se caracteriza por estar perto do dia a dia, seja nos temas ligados à vida cotidiana, seja na linguagem despojada
e coloquial do jornalismo. Mais do que isso, surge inesperadamente como um instante de alívio para o leitor, fatigado com a frieza da objetividade jornalística. De extensão limitada, essa pausa se caracteriza exatamente por ir contra as tendências fundamentais do meio em que aparece, o jornal diário. Se a notícia deve ser sempre objetiva e impessoal, a crônica é subjetiva e pessoal. Se o jornal é frio, na crônica estabelece-se uma atmosfera de intimidade entre o leitor e o cronista, que refere experiências pessoais ou expende juízos originais acerca dos fatos versados. A crônica não é, portanto, apenas filha de jornal. Trata do antídoto que o próprio jornal produz. Só nele pode sobreviver, porque se nutre exatamente do caráter antiliterário do jornalismo diário. O leitor pressupõe da crônica é urbano e, em princípio, um leitor de jornal ou de revista. A preocupação com esse leitor é que faz com que, entre os assuntos tratados, o cronista dê maior atenção aos problemas de modo de vida urbana, do mundo contemporâneo, dos pequenos acontecimentos do dia a dia comuns nas grandes cidades. Por esse motivo, é uma leitura agradável, pois o leitor interage com os acontecimentos e, por muitas vezes, se identifica com as ações tomadas pelas personagens. Então, diz assim, assinale a alternativa correta, de acordo com o texto 3, que fala sobre a arte de fazer crônicas. O texto é um exemplo de gênero instrucional, fornecendo regras de como construir esteticamente uma crônica. Instrucional, meus queridos, é um texto que dá passo a passo, uma bula, uma receita. Não é o nosso caso. Errado. Trata-se de uma matéria jornalística escrita em primeira pessoa do singular, que traz argumentos fundamentados em dados empíricos. Não é um texto jornalístico. Né? Ele está falando sobre a crônica, como é que a arte de fazer crônica, que ela está ligada a notícias, ao cotidiano, ao dia a dia, nada mais além disso. O autor explora uma relação de contraste entre, de um lado, a crônica, que é cotidiana, e do outro lado, a notícia, que também é cotidiano, apontando para a potencialidade da crônica criar uma relação de identificação com o leitor, porque a crônica, ela pode conversar com o leitor, aproxima-se muito do leitor, é uma forma mais livre de escrever, né? Então, ela está correta. O cronista busca sua inspiração na leitura de textos literários? Não. Textos jornalísticos, o que confere à crônica o estilo ficcional, diferente dos demais gêneros jornalísticos. Nada a ver, né? Ele não inspira-se na leitura de textos literários, é de textos jornalísticos. Segundo o autor, jornais são raramente lidos atualmente, devido à sua linguagem fatigante, subjetiva e fria. Subjetiva, o texto jornalístico, ele não pode ser subjetivo, ele é objetivo. E não é frio, está muito próximo do leitor, né? Então, a alternativa correta é a letra C. Considere o período extraído do texto 3. Fruto do jornal, onde aparece entre notícias efêmeras, a crônica é um gênero literário que se caracteriza por estar perto do dia a dia, seja nos temas ligados à vida cotidiana, seja na linguagem despojada e coloquial do jornalismo. Assinala a alternativa que apresenta a sequência correta de palavras que substituem as sublinhadas no período acima, sem prejuízo de significado e sem ferir a norma culta da língua escrita. Então, a primeira diz, fruto do jornal, em cujo aparece, não posso usar em cujo aparece. Olha o verbo aqui, ó. A palavra cujo sempre está ligada a um nome. E ele concorda com esse nome, né? Cuja matéria, cujo substituto. Então, cuja matéria, cujo substituto. Então, eu não posso usar o cujo. Agora, que aparece,
O que aparece, aparece em algum lugar. Então tem que ter o em. Se tem que ter o em, ó, já matou aqui, ó. É uma dessas duas, ou poderia ser essa daqui, né? Cujo não é. Então, em que aparece entre notícias efêmeras. Efêmeras quer dizer o quê? Passageiras, né? Passageiras, pode ser transitórias, né? Pode ser também passageiras. A crônica é um gênero literário que se caracteriza por estar perto do dia a dia. Seja no tema, quer dizer, seja, ó, seja, ora, quer, seja, é alternativa. Então, daria para ser quer, sem dúvida. Ó. Ligados à vida cotidiana, quer dizer, ligados, que é atrelados, submetidos à vida cotidiana, associados à vida cotidiana, seja de novo da quer na linguagem. Então, a alternativa correta é a letra D. Aliás, pela primeira, já mataria a questão, né? Se você soubesse uma parte, soubesse só o quer, já também mataria, né? 64. A 64 diz assim, ó. Considere os excertos extraídos do texto. A crônica não é um gênero maior. Já escreveu Antônio Cândido. Graças a Deus, completou o próprio crítico, porque sendo assim, ela fica perto de nós. 2. O leitor pressuposto da crônica é urbano. Em princípio, um leitor de jornal de revista. 3. A preocupação com esse leitor é que faz com que, entre os assuntos tratados, o cronista dê maior atenção aos problemas do modo de vida urbana do mundo contemporâneo. Assinale a alternativa correta. Em a primeira, o vocábulo já é de presença obrigatória na frase e funciona como conector, introduzindo uma oração subordinada verbial temporal. A crônica não é um gênero maior. Escreveu Antônio Cândido. Não precisa do já. Já eu posso eliminar ali o advérbio, né? E vai servir da mesma ideia. Então, está errada. B. Em a expressão sendo assim, funciona como conector. Funciona como conector, é um elemento de coesão textual que pode ser substituído por desse modo. Sendo assim, desse modo. Então, ó, sendo assim, desse modo, ela fica perto de nós. Está correta. C. Em a expressão em princípio pode ser substituída por a princípio. Junto? Sem prejuízo de significado. Não é prejuízo, é um prejuízo de ortografia. Está errado isso. A princípio, junto não tem. Então, está errado também. Em 2 e 3, a palavra urbana é um adjetivo e funciona em ambos os casos como predicativo do sujeito. Ó, a crônica é urbana, né? O leitor pressupõe da crônica é urbana. É urbano ali, é um predicativo do sujeito. E depois diz, no 3, aos problemas de modo da vida urbano. Da vida urbano, segundo Urbano, é uma adjunta nominal. A vida urbano, né? É apenas uma adjunta nominal, errado. Em 3, é uma expressão indispensável na frase, pois tem função sintática bem definida, não podendo ser retirada sob pena de alterar as relações sintáticas estabelecidas entre os dois. Olha só, que a preocupação com esse leitor é que faz com que ela está funcionando como predicativo do sujeito. Olha o verbo de ligação ali, né? Então, ele pode ser eliminado, sim, né? É feita entre os assuntos tratados, né? Então, também está errado. A única alternativa correta foi a letra B. 65. Considere os excertos extraídos do texto 3. A crônica é um gênero literário que se caracteriza por estar perto do dia a dia. 2. De extensão limitada, essa pauta se caracteriza exatamente por ir contra as tendências fundamentais do meio em que aparece o jornal diário. 3. Se o jornal é frio, na crônica estabelece uma atmosfera de intimidade entre o leitor e o cronista. Assinale a alternativa correta, considerando a norma culta da língua portuguesa. Ó, então, é uma questão gramatical. Vamos lá.
Em um, o pronome oblíquo átono pode ser posposto ao verbo. Em um. Vamos ver. Um diz assim, ó. A crônica é um gênero literário que se caracteriza. Gente, ó, caracteriza ali é o verbo, né? Ó, o ser está antecipado, está como próclise, porque eu tenho, ó, é um gênero literário que... O que é um gênero? O que se caracteriza? O gênero literário. Então, é um pronome relativo. O pronome relativo atrai a próclise. Né? Aqui diz não pode, que ele pode ser posposto, né? Ele só pode ser anteposto ao verbo, errado. Em um, a expressão dia a dia pode ser grafada como dia a dia com hífen. De jeito nenhum, né? Caiu esse hífen há muito tempo, então é dia a dia sem hífen. 2. O travessão pode ser substituído por 2 pontos, pois anuncia uma enumeração. Ó, em 2, aqui, ó, contra as tendências fundamentais do meio em que aparece, travessão, o jornal diário. Então, a extensão limitada, essa pausa se caracteriza exatamente por ir contra as tendências fundamentais do meio em que aparece. O quê? O jornal diário. Então, isso ali não é uma enumeração, ele está ali como um aposto, uma explicação. Né? E o D diz assim, ó, em 2 e 3 há um caso de variação linguística. O pronome oblíquo átono ser pode ser anteposto ou posposto ao verbo em cada uma das ocorrências. Então, posso dizer 2 e 3, considerando a norma culta da língua, em 2 diz assim, ó, de extensão limitada, essa pausa se caracteriza. Como eu tenho antes do ser, antes do ser, eu tenho pausa. Pausa é um substantivo. É aquela história, o professor me chamou, ou o professor chamou-me. Se é substantivo, tanto pode ser anteposto ou posposto. Pode ser o professor me chamou, ou pode ser o professor chamou-me. Então, aqui estaria correto as duas possibilidades, né? Essa pausa se caracteriza, ou essa pausa caracteriza-se. E o segundo diz, no 3, né? O 3 diz assim, ó. Cadê? Seu jornal é frio, na crônica estabelece. Não, porque esse ser, ele é condicional. Né? Não é um pronome. É uma conjunção condicional. Ó. O jornal é frio se na crônica estabelecesse. Não é esse aqui é uma condicional, desculpa. É esse aqui, ó. Na crônica se estabelece ou na crônica estabelece-se. Então é crônica. Crônica é o substantivo. Então, o professor me chamou, o professor chamou-me. A crônica se estabelece ou a crônica estabelece-se. Então, diante de substantivo, tanto pode ser próclise ou ênclise. Então, a letra D está errada. Esse C aqui, ó, é um C condicional. Em 13, o vocábulo C, que indica o período, pode ser substituído por caso, pois se trata de uma oração subordinada que expressa uma condição. Em 13, o vocábulo C, se o jornal é frio porque na crônica estabelece-se, vamos ver aqui, seu jornal é frio é uma constatação, o jornal é frio. Né? Na crônica estabelece uma atmosfera de intimidade, ele não representa aqui condicional, não. Tá? Então, o jornal é frio, por isso na crônica estabelece uma atmosfera de intimidade. Tá? O jornal é frio, por isso na crônica, então ele não transmite uma ideia de condição. 66 diz assim, ó. Considere os excertos extraídos do texto. Fruto do jornal onde aparece entre notícias efêmeras, a crônica é um gênero literário. E 2, a crônica não é, portanto, apenas filho do jornal. Identifique as afirmativas corretas. A primeira diz assim, em um, a palavra onde é um pronome relativo que tem como antecedente o substantivo jornal e desempenha a função sintática de adjunta adverbial de lugar, onde aparece entre notícias e jornais. Onde aparece o quê? Fruto do jornal, onde aparece entre notícias e efêmeras, crônica.
A crônica é um gênero literário, fruto do jornal onde aparece. Então, ela dá ideia de lugar? Sim, aparece onde? No jornal. O sujeito, ele funciona como adjunta adverbial de lugar, correto. Em onde aparece entre notícias efêmeras, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não, né? Porque olha só, onde é um pronome relativo? Se é um pronome relativo, ele é uma oração subordinada adjetiva. Se tem vírgula, é explicativa. Se não tem vírgula, é restritiva. O pai de que falei era médico. Não tem vírgula, restritiva. O homem que é mortal é racional, entre vírgulas, explicação. Então aqui estaria tudo certo, mas aqui não é restritiva, ela é explicativa. Em 2, o conector, portanto, expressa a ideia de conclusão em relação ao contexto do contexto precedente. O conector expressa uma ideia de conclusão. A crônica não é, logo, apenas filha do jornal. Sim, então está correta, né? Indica uma relação de conclusão com o conteúdo do contexto precedente, se refere ao que vem antes. Em 2, o conector, portanto, pode ser substituído por pois, sem prejuízo de significado e sem ferir a norma culta da língua portuguesa. Então, a crônica não é pois, apenas filho do jornal. Porque se eu colocar o pois estiver entre vírgulas, ele é conclusivo, também está certa. Só temos a errada, que é a segunda. A alternativa correta é a letra B. Passamos ao texto 4. O texto 4, ele vai puxar o texto e depois ele vai fazer a interpretação do texto e, por sua vez, as questões gramaticais. Diz assim, ó. Guinard na parede. Esse seu Guinard é falso ou verdadeiro? Perguntou-lhe o visitante, coçando o queixo de um modo ainda mais suspeitoso do que a pergunta. Ora essa, porque duvida? Eu não duvido nada, só que existem por aí uns 50 quadros falsos de Guinard. E então o quê? Esse também podia ser, só isso? Pois não é, não, senhor. Qualquer um vê logo que se trata de Guinard autêntico, Guinard da melhor época. Não põe em dúvida sua palavra, Deus me livre, mas nunca se sabe se um quadro é autêntico ou não. Nunca. Não há prova irrefutável. Mesmo que se tenha visto o pintor trabalhando nele. Em geral, o pintor não trabalha à vista dos outros. No máximo, dá uma pincelada, um toque. Até os retratos, não sabia? São feitos em grande parte na ausência dos retratados. Todo artista tem um auxiliar, espécie de primo pobre, que imita à perfeição a maneira do mestre. Guinard tinha alunos, e daí? Vai me dizer que os alunos pintavam e ele assinava? O senhor é que parece estar insinuando isso. Eu digo apenas que a assinatura pode ser autêntica num quadro falso. Veja Picasso. Picasso assina falsos Picasso por blague ou para ajudar pobres diabos. Pode parecer maluquice, mas para mim o pintor é o primeiro falsificador de sua obra. E ele se copia e manda os outros copiarem. Não diga uma besteira dessas. Fico com medo do senhor ter um falso Guinard e prevenir, não há razão para se queimar. Está bem, talvez tenha feito mal em alertá-lo. O senhor vai ficar preocupado, cismado. Não desejo isso, vamos fazer uma coisa? Para o senhor não se chatear, eu compro o seu quadro, mesmo tendo as maiores dúvidas sobre a autenticidade. Repare bem, a fluidez da pintura é demasiado fluida para ser original. Um mestre nunca vai ao extremo de sua potencialidade, desde que os outros exacerbem sua maneira. Este Guinard é tão leve, tão aéreo, que só mesmo de alguém muito habilidoso que procurasse ser mais Guinard do que o próprio Guinard. Não há dúvida, para mim não é Guinard. Quanto quer por isso? Quero que o senhor vá para o inferno. Sim? Então vamos lá. Aí nós temos de Guinard, né, a questão 67. No revezamento de falas do diálogo, é possível depreender características pessoais e do comportamento linguístico do dono do quadro e do visitante. Assinale a alternativa correta. A fala do dono do quadro é, em geral, mais sucinta, direta e pouco amigável que a fala do visitante. Este, por sua vez, usa mais frases longas,
modalizadas com rodeios, colocando a autenticidade da obra sob suspeita. Correto, né? O dono ele é sucinto, mas o outro que está questionando, ele tenta dar o porquê dessas discussões todas que ele faz. Está correto. B. Os interlocutores se tratam com sinceridade e respeito, que fica evidente no tratamento dispensado em um ao outro. Senhor. Não, na realidade, já está surgindo o quê? Uma ironia, né? Eles estão brigando. O dono do quadro tinha interesse em vendê-lo, mas o visitante não demonstra interesse em comprá-lo. Não, ele até diz, eu compro mesmo assim, né? Só que ele queria saber se era autêntico ou não. Ambos os interlocutores fazem uso da frase com ponto de interrogação e com reticências, como se na hora de aproximação, ora entre eles, ora interrupção do pensamento excitante. Não, é de constatação, afirmação e irritabilidade, né? E não com sinal de interrupção ou aproximação entre eles. Não tem aproximação nenhuma, não se conhece. O dono do quadro faz descrições detalhadas e fundamentadas acerca de um contexto espaço-temporal da obra modernista de Guignard, enquanto o visitante pensa em desqualificá-las uma a uma. Não, ao contrário, né? O dono ele não faz essa descrição detalhada. Quem faz as argumentações é o visitante. Então, ficou a letra A. 68. Assinale a alternativa correta com base no texto 4. Eu não duvido nada, só que existem por aí uns 50 quadros falsos. E esse também podia ser, só isso. A partícula só pode ser substituída por apenas nas duas ocorrências sem prejuízo de significado. Eu não duvido nada, só apenas que existem. Esse também podia ser apenas isso. Não, ele não dá para substituir sem prejuízo de significado, só que é somente, eu não duvido nada, somente que existem por aí, né? É um é um advérbio de modo, né? Enquanto que apenas não representa a mesma coisa. B. Não diga uma besteira dessas, e quero que o Senhor vá para o inferno. Sim, as formas verbais sublinhadas encontram-se no modo imperativo. Não diga uma besteira dessas. Está sublinhado, diga, e o vá. Quero que o Senhor vá, que eu vá, que tu vás, né? Que o Senhor vá para o inferno. É o que? É subjuntivo. Não diga uma coisa dessa. Imperativo negativo. Quero que o Senhor vá. Então, quero que o Senhor vá, ele está no subjuntivo, né? Errado. C. Não há dúvida, para mim não é Guignard, a expressão sublinhada funciona como objeto direto. É para mim que está sublinhado. Então, e não há dúvida para mim. Ele funciona como objeto indireto, não há é verbo, não há dúvidas. Não há dúvidas para alguém, para mim. Dúvida não é verbo. Ele é um nome abstrato. Para mim vai ser complemento nominal. Não há dúvida para mim. Quem vai sofrer a ação da dúvida sou eu, né? O texto faz uma crítica explícita ao modo brasileiro de se fazer negócios, focalizando a estratégia persuasiva que é usada igualmente pelo vendedor, o dono do quadro, e pelo comprador, o visitante. Né? Não tem essa relação, faz uma crítica explícita ao modo brasileiro de fazer negócios? Não, porque não comenta nada que é um brasileiro fazendo isso ou questionando essa situação. A frase, mesmo que se tenha visto o pintor trabalhando nele, pode ser reescrita sem prejuízo de significado e sem ferir a norma culta da língua como, mesmo que o pintor tenha sido visto trabalhando nele. Mesmo que se tenha visto o pintor, mesmo que o pintor tenha sido visto, é a mesma relação. Houve mudanças verbais da conjugação verbal, mas que equivale, né? Lembrando, que se tenha e que tenha sido visto. Só tem aqui a questão da locução. Então, a verdadeira é a letra E. 69. A 69
diz assim, ó. Considere as fases extraídas do texto 4. Esse seu guinar é falso ou verdadeiro? Perguntou-lhe o visitante. Mas nunca se sabe se um quadro é autêntico ou não. Nunca. Antes os retratos, não sabia, são feitos em grande parte na ausência dos retratados. Indique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas. Em 1, os pronomes seu e lhe são elementos coesivos que fazem referência ao pintor do quadro. Esse seu guinar, sim, é falso ou verdadeiro? Perguntou-lhe o visitante. O visitante perguntou a alguém. A quem? Perguntou, esse seu guinar é falso ou verdadeiro? Perguntou-lhe. Um pronome seu e lhe são elementos coesivos que fazem referência ao pintor do quadro. O se é coesivo, o lhe, ele é objeto indireto, né? Porque aqui ele é uma adjunta de nominal, tá? Porque dá a ideia de posse, então não são referência ao pintor do quadro, não é ao pintor do quadro, faz referência ao dono do quadro, errado. Depois, em 1 e 2, a partícula ou tem valor inclusivo, exprime equivalência dos conceitos envolvidos na alternância, mas nunca se sabe se um quadro é autêntico ou não. Então, o outro esse guinar é falso ou verdadeiro. Ele não dá ideia de inclusão, é de exclusão. É uma coisa ou é outra, né? Falso. Em 2, o segundo C funciona como conjunção integrante. Esse aqui. O segundo C integrante introduz uma oração subordinada que completa o verbo transitivo direto. Vamos ver. Mas nunca se sabe isso. Isso o quê? Um quadro então, sabe-se o quê? Sabe-se isso. Realmente, o se dá para substituir por isso. É uma conjunção integrante e tudo isso aqui completa o verbo saber, que está correto. Agora é a 4. Em 2, o segundo C funciona como conjunção integrante e introduz uma oração subordinada. Essa aqui está certa. Tem valor inclusive falso, falso, verdadeiro. Em 2, a segunda ocorrência de nunca em uma frase isolada tem valor de ênfase. Sim, né? Até os retratos, não sabia, são feitos em grande parte na ausência. Número 2, mas nunca se sabe se um quadro é autêntico ou não. Nunca, para dar ênfase. Também é verdadeiro. Então, nós temos as duas primeiras falsas e as 3 últimas, sendo que a última ali dá ênfase, né? Então, uma frase sozinha. 70. 70 diz assim, ó. Considerando o uso da vírgula, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Regra 1. Separa adjuntos adverbiais de anteposto. 2. Separa a oração coordenada adversativa, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. 3. Isola um aposto. 4. Separa um elemento que exerce a função sintática. Então, vejamos. Pode parecer maluquice, mas para mim, o pintor é o primeiro a falsificar, o primeiro falsificador de sua obra. Olha só, pode parecer maluquice, mas, contudo, no entanto, entretanto, eu estou separando elementos, separando uma oração subordinada, uma oração coordenada adversativa. 2. O Senhor vai ficar preocupado, cismado, ó. Vai ficar preocupado, predicativo do sujeito, predicativo do sujeito. Separa elementos que exercem a mesma função, que no caso o Senhor está preocupado e cismado. Vai ficar, estará, né? Então ele é um verbo de ligação, predicativo do sujeito, formado por uma locução. Em geral, o pintor não trabalha à vista dos outros. Em geral, olha a vírgula aí no começo, estou antecipando um adjunto adverbial. Ó. O pintor não trabalha à vista dos outros em geral. O adjunto adverbial pode vir depois. Todo artista tem um auxiliar. Espécie primo pobre. É um aposto. Quem é que é uma espécie primo pobre? O auxiliar.
Então, ele funciona como aposto. E estignar é tão leve, tão aéreo. Tão leve, tão aéreo, ó, é leve, é aéreo. Predicativo do sujeito e predicativo do sujeito. Então, a função sintática da mesma oração, que é a número 4. Então, ficou 2, 4, 1, 3, 4. A letra C. E aí nós damos uma parada e já voltamos com o terceiro bloco das questões de português do agente da Polícia Civil. Então vamos lá dar continuidade à nossa correção da prova da Polícia Civil de agente, né? Estamos agora com o texto 5 e último texto. Nos bailes da vida. Foi nos bailes da vida, ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão, de tocar um instrumento, de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era, para cantar nada, era longe tudo tão bom. Até a estrada da terra, na boleia do caminhão, era assim, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se for assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso, de viver nem de cantar. Na questão 71, assinale a alternativa correta com base no texto 5. O texto é permeado por formas verbais no infinitivo, que remete à primeira e à segunda pessoa do discurso. Se formos olhar no texto, foi nos bailes de vida, vamos perceber onde é que está o infinitivo. De tocar o instrumento, de cantar, foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão. De tocar o instrumento, de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Sempre ele quis ouvir, de tocar instrumento, de cantar, tudo é ele. Não temos consideração aqui, texto é permeado por formas verbais no infinitivo? Sim. Que remete à primeira e segunda pessoa do discurso? Não, é a terceira pessoa do discurso, né? Não é a primeira nem a segunda. O texto apresenta uma forte dimensão avaliativa, o que se evidencia pelo uso reiterado de adjetivos conforme se percebe na primeira estrofe. Então, diz que apresenta forte dimensão avaliativa, que se evidencia pelo uso reiterado. Vamos voltar no texto, da primeira estrofe. Foi nos bares da vida ou num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão, de tocar o instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Então, diz que apresenta uma forte dimensão avaliativa, não, é de constatação, que se evidencia pelo uso reiterado de adjetivos, não, conforme se percebe na primeira estrofe. Então, não tem esse excesso de adjetivo. Tem aqui um infinitivo, nós temos substantivos, né? O uso do verbo do infinitivo. O texto apresenta uma sequência cronológica de fatos, não. Temporalmente delimitados nas estrofes. Na primeira relata-se episódios passados, na segunda efoca-se o presente, na terceira faz uma projeção para o futuro. Foi nos bailes, foi assim cantar, era buscar o caminho, com a roupa encharcada, né? Então tudo tem a ver com o passado, e não passado, presente e futuro. D. O texto tem sonoridade, ou seja, tem ritmo. O que se evidencia, por exemplo, pelos de rima, sim, com a repetição do último segmento fônico, conforme se percebe algumas palavras oxítonas, dispostas em diversos versos na primeira estrofe. Então, nós percebemos, foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão, que muita gente boa... É uma canção, né? Só pelo fato de saber que já é uma canção do Milton Nascimento, ele já tem essa questão. Primeiro, a eliminação da pontuação, né?
a forma de estrofe tem essa rima interna que vai criar o ritmo, né? Então, está correta. O texto contrasta explicitamente duas realidades. A do músico bem-sucedido que toca em bailes e ambientes etilizados e a do cantor empobrecido que canta em bares populares e decadentes. Não é essa a relação. Ele fala dos bailes da vida onde tudo começou, né? E não a relação do ontem e do hoje. 72. Assinar a alternativa escrita, a alternativa correta, quanto ao uso da norma culta da língua escrita. Hoje é 15 de dezembro. Hoje são 15 de dezembro. Lembrem que o predicativo, o verbo de ligação, ele concorda com o número. Só se fosse hoje é dia 15. Não está o dia aqui. Então é concordância direta com o numeral, que é 15, são 15 de dezembro. Por mais que seja estranho para nós, que normalmente você utiliza como hoje é dia 15, mas são dia 15. Haviam muitos meses que não tínhamos uma conversa tão fraca. Está em erro aqui, né? Haviam, todo haver da ideia de existir, haviam muitos meses. Existiam muitos meses que não tínhamos uma conversa, né? Ou faz muitos meses, tempo decorrido. O haver da ideia de tempo decorrido, há muitos meses que não tínhamos uma conversa tão franca. Então, o haver da ideia de tempo decorrido, sempre em pessoal na terceira pessoa do singular, ou dando ideia de haver. Havia muitos ratos, existiam muitos ratos. 30% do Brasil assistiu aos Jogos da Copa. A porcentagem, poderia ser 30% do Brasil assistir aos Jogos, ou 30% do Brasil assistiu. Ou tu concorda com a porcentagem, ou com seu especificador. E nesse caso, eles escolheram o especificador. Na loteria devem haver muitos bilhetes premiados. Opa! O haver deve existir. Não, na loteria deve existir. Se o haver dá a ideia de existir numa locução, deve haver, vai ter a mesma impessoalidade do verbo, né? As estrelas parecem brilhar. Queridos, parece brilharem. Se eu tenho o parecer mais o infinitivo, ou um vai para o plural, o outro, nunca os dois. Pode ser, as estrelas parecem brilhar, as estrelas parecem brilharem, mas nunca pode ser as estrelas parecem brilhar. Então, a única correta é a letra C. A 73 diz assim, considerando o uso do conectivo, enumere a coluna 2 com a primeira. O E pode ligar orações. 1, que representa situações coexistentes, que expressa situações cronologicamente sequenciadas, enumeradas, que expressam relação de contraste, vai dar a ideia de contradição, em que a segunda exprime um efeito decorrente do aconselhamento dado no primeiro. Então, diz assim, era madrugada e os guardas noturnos faziam a roda. Bom, era madrugada e os guardas noturnos faziam a roda. Então, o que? Representa situações coexistentes, né? Era madrugada, é uma coisa, e os guardas faziam as suas rondas. Então, coexistem as duas coisas, é o número 1. Estude bastante, você será bem-sucedido, né? Estude bastante, que você será bem-sucedido. Então, olha só, a segunda oração exprime o efeito decorrente da primeira. Se eu estudo bastante, eu irei me sair bem na prova. Então, um efeito decorrente do aconselhamento dado na primeira. Não está pedindo a gramática diretamente, mas a interpretação gramatical, que é o número 4. A natureza precisou de milhões de anos para formar esta caverna, e o Senhor pretende destruí-la em poucos instantes. Essa da natureza, nós temos o quê? Expresso relação de contraste. Olha só. A natureza precisou de milhões de anos para formar essa caverna, mas o Senhor pretende destruí-la em poucos instantes. Então, esse E dando ideia de contradição. Ela não vai ser aditiva, ela vai ser adversativa. O sinal ficou verde e os carros arrancaram em alta velocidade. O sinal
ficou verde e os carros arrancaram em alta velocidade. Então, há uma expressa situações cronologicamente sequenciadas. O sinal ficou verde, os carros arrancaram e depois seguiram, dobrar à direita, dobrar à esquerda e assim por diante. Então, a alternativa correta ficou 1 para a primeira, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2, letra B. Aí nós temos a 74, que trabalha um pouquinho, né, com as classes de palavras e o plural dos substantivos. Olha só. Assinale a alternativa que apresenta a formação do plural correto, de acordo com a norma culta da língua escrita. O tórax, os tórax, ou são os tóraxes? Porque geralmente é papel, papéis, né? Aqui termina em X, não vai ser o tórax, os tóraxes. É o tórax, os tórax. Né? Só vai variar o artigo. Beleza. O vulcão, plural de vulcão é os vulcães? Não, é os vulcões. O balãozinho, os balãozinhos. Olha só, o plural do diminutivo, você põe o diminutivo no plural, põe a palavra derivada no plural e tira o S. Balão, plural, balões. Tira o S, os balõezinhos, né? Errado. A couve-flor, as couves, flores. Ó, tenho dois substantivos, né? Ou substantivo e adjetivo. Aí os dois vão para o plural. O João de Barro, olha só. Se tem o plural, o composto formado por D, os João é Joões. Os Joões de Barro. Ok? Então, a única alternativa correta realmente é a A. E aí nós temos, né, como a última questão de português, o uso dos porquês. Né? Então, eu tenho, ó, porquê separado sem acento, início de pergunta, ou dando ideia de motivo. Junto sem acento, resposta, causa. 3, porquê separado sem acento, final de oração, início final de pergunta, depois uma pausa, ou dando ideia de motivo no final da palavra, da frase. E o porquê com acento junto, sempre com artigo. Então, a juventude, então diz assim, ó, a juventude às vezes erra porque é muito ansiosa. Porque é muito ansiosa? É o quê? É o porquê junto, sem acento. A juventude às vezes erra por quê? Qual é o motivo, né? Qual o motivo? É uma resposta. Então é o número 2. Não vais dizer-nos o porquê do seu procedimento? Ô meu querido, olha o artigo, ó, o porquê. Então o porquê vai ser o quê? Junto com o acento. Quero saber por que você está chorando. Quero saber o motivo. Então, é separado sem acento. Número 1. Então, até agora tem 2, 4 e 1. O motivo por que tomei aquela decisão é segredo. O motivo pela qual. Se dá para substituir pela qual, né? Quero saber por qual motivo você está chorando. Então, aqui também é número 1, que é separado sem acento. E ela sempre chega atrasada e não sei por quê. Eu não sei o motivo. Se eu não sei o motivo, não sei porquê, separado, ó, com o acento que está no final da oração. Então, ficou a alternativa E. Tá ok? Então, nós fechamos, né, a correção da prova de português, né, do agente da Polícia Civil. Considero que não foi uma prova difícil, foi uma mediana, né? Uma outra questão que estava um pouquinho mais complicadinha, mas no geral estava bem acessível. Valeu, galera. Obrigado e a todos um Feliz Natal e um ano de 2018 cheio de grandes realizações. Valeu, galera.